E Michael já rescindiu seu contrato com o Flamengo, mas ainda não fechou com o Al-Ahly da Arábia Saudita. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quanto ele pede e se há chance, por exemplo, dele pintar no Corinthians ou no São Paulo. Bora te atualizar sobre como o tricolor conseguiu destravar a negociação por Lucas Ramon, que será reforço a partir da próxima segunda-feira. Já o Corinthians recusou nova proposta da Europa por Yuri Alberto. Preciso te contar que o Flamengo fez dessa a janela mais forte e cara de toda a sua história. Tem novidade importante envolvendo o Palmeiras e a busca por um zagueiro que jogou na seleção brasileira de Carlito Ancelotti. Para completar, o Vasco e a busca por patrocinadores masters, Allan Kardec procurando o clube no futebol brasileiro, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. As dicas que a gente deu nos últimos 3 dias bateram. Bora tentar fazer o palpitão do Nicola emplacar sua 4ª vitória seguida. Nesse sábado preciso de 3 resultados. Da vitória do Bayern de Munique contra o Hamburgo, da vitória do Barcelona contra o Elche e da vitória do AEK contra o Paralimni, que é o lanterna do campeonato grego. Se esses 3 resultados... importante dizer que a vitória do AEK precisa ser com mais de um gol de diferença. Se esses 3 resultados bem normais acontecerem, a gente consegue uma odd de 2,21, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha para pegar esse bilhete pronto. Exatamente com os jogos e circunstâncias que eu estou citando, é bem simples. Link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, automaticamente o bilhete aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Wesley, ex-atacante do Corinthians, é novo reforço da Real Sociedad. O Al Nassr o emprestou até o fim da temporada europeia. Se a Real Sociedad quiser ficar com o Wesley, vai precisar desembolsar 12 milhões de euros. Já o Bahia é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que segue com 100% de aproveitamento. O Bahia tem 6 jogos e 6 vitórias, incluindo o triunfo contra o Vitória no Campeonato Baiano e a estreia no Brasileirão com vitória contra o Corinthians em plena Vila Belmiro. Já o Remo perdeu seu 100% de aproveitamento na estreia do Brasileirão, derrota pro Vitória em Salvador. Enquanto isso, Atlético Mineiro e Bragantino seguem com invencibilidade, ainda não perderam na atual temporada. Entre todos os 20 times da Série A, aquele com pior aproveitamento, você tem ideia de quem é? O Flamengo. De forma absolutamente surpreendente, 6 jogos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, só 22% de aproveitamento dos pontos. É bem verdade que 3 desses 6 jogos foram disputados com a equipe sub-20. Cruzeiro e Santos têm um aproveitamento só um pouco melhor do que o do Flamengo, 33% dos pontos. Para completar o giro de notícias, registrar que o Cruzeiro hoje está mais inclinado a vender o Cauã Prats por Borussia Dortmund do que o Kaique para o Como. As 2 negociações acontecem em paralelo e precisam ser concluídas até segunda-feira, quando as janelas se encerram na Europa. A saideira do giro de notícias, Rony, está inscrito no BID e, por consequência, ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o clássico absolutamente decisivo entre São Paulo e Santos, nesse sábado no Morumbis. Quero falar agora sobre Allan Kardec, centroavante que nesse mês de janeiro 37 anos de idade, jogador de números bem legais, por exemplo, Santos, São Paulo e Palmeiras. Chegou a fazer sucesso no Benfica e esteve na temporada passada no Atlético Paranaense, conseguiu acesso com o Furacão. O Allan Kardec está livre no mercado e em busca de oportunidades. Importante contar que para o Allan Kardec, nesse momento, a questão financeira não é um impeditivo. Ele não busca uma proposta muito vantajosa. Ele quer um projeto legal em que ele possa jogar em alto nível. É importante registrar que o Kardec está livre, ele não teve seu contrato renovado com o Atlético Paranaense, mas tem mantido a forma física, aguardando por ofertas. Teve sondagens de times da Série B, decidiu recusá-las porque sonhava em ter a oportunidade de atuar numa equipe da primeira divisão. O que você pensa sobre o Kardec? Só vale a lembrança de que no ano passado, mesmo não tendo conseguido jogar com o Odair Hellmann por opção do treinador, ele termina a temporada como vice-artilheiro do Atlético Paranaense com apenas 1 gol a menos do que o Viveiros, tendo jogado muito menos minutos do que o colombiano.
Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a busca por um novo patrocinador master. Cruz Maltino não tem um patrocínio no peito da camisa desde a saída da Betfair. E dá para descartar duas das casas de apostas interessadas em fechar com o Cruz Maltino. A 01bet e a Energia Bet não foram aprovadas pelo compliance do Vasco. Tudo por conta da falta de garantias bancárias. O presidente Pedrinho não quer se associar a uma empresa que pode lá na frente não cumprir com as obrigações e os termos do contrato. E óbvio que faz falta não ter um patrocínio master. A gente está falando de 50, 60, até 70 milhões de reais por temporada, mas entre fechar correndo o risco de não receber ou ficar sem patrocínio master, o Vasco tem preferido essa segunda opção. Só para completar o noticiário vascaíno, falar sobre reforços. Negociação com o Spinelli, centroavante argentino que pertence ao Del Valle, segue emperrada. Proposta de empréstimo com obrigação de compra foi descartada pelo Del Valle. O time equatoriano só topa negociar o Spinelli com venda à vista em definitivo. Já Cuiabano aceitou a proposta do Vasco. Lateral esquerdo de 22 anos de idade topa trocar o Forest pelo Vasco, mas o clube inglês insiste em 8 milhões de euros. E a proposta do Vasco foi de empréstimo com obrigação de compra de 6 milhões de euros. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que quer a contratação de um zagueiro que já esteve na seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Eu me refiro a Alexandro, brasileiro de 26 anos de idade, que pertence ao Lille. Você vai lembrar dele. No ano passado, ele foi uma das surpresas nas convocações do Carlo Ancelotti, que havia ficado muito impressionado com confrontos enquanto técnico do Real Madrid contra o time francês. O Alexandro deixou excelente impressão. Vale a lembrança de que o Alexandro perdeu um pouco de espaço. Lá no Lille, ele havia se contundido no dia 14 de setembro contra o Toulouse. Voltou apenas no dia 3 de janeiro e a volta não poderia ter sido pior. Em apenas 13 minutos ele foi expulso e desde então tem jogado poucos minutos. Informação sobre o interesse do Palmeiras no Alexandro foi divulgada pelo site Nosso Palestra. Jogador que está avaliado em 20 milhões de euros, tem contrato até junho de 2028. Nicola, chance desse negócio é grande? Não, é pequena. Outro atleta super badalado, com valores altos, em condição boa, que segue com o mercado no futebol europeu. Mas é mais uma tentativa do Palmeiras, que na busca por zagueiros já ficou frustrado por não fechar com o Nino e também com o Igor Júlio. Só para completar em relação ao Verdão, contar que o empréstimo gratuito fechado com o América do México pelo Rafael Veiga repercutiu muito mal entre torcedores do Palmeiras, Verdão entendendo que não tem o menor sentido liberar um de seus principais atletas sem custo. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que fez dessa a janela mais cara de toda a sua história. E olha que a janela de transferências no Brasil só se encerra no dia 3 de março. Até aqui, com as contratações de Paquetá, Vitão, Andrew, além de pagamento de bônus ao Atlético de Madrid pelo Samuel Lino, o Flamengo já desembolsou 341 milhões de reais. Na temporada passada inteira, o Flamengo havia gasto algo na casa dos 315 milhões de reais. Tanto as cifras do ano passado quanto as desse ano não inclui luvas, pagamento de prêmio pela assinatura do contrato, além de comissões. Bora para as cifras dos negócios desse ano. O Flamengo gastou com o Paquetá 260 milhões de reais. O Vitão chegou por 64 milhões e 100 mil reais, além do Andrew, goleiro contratado lá do futebol português, por 9 milhões e 400 mil. Os bônus que o Flamengo já pagou ao Atlético de Madrid pelo Samuel Lino. Havia bônus por títulos. O Flamengo foi campeão com o Samuel Lino do Brasileiro da Libertadores e essas taças custaram ao Flamengo para o Atlético de Madrid mais 7 milhões e 900 mil reais. Tem um detalhe super importante. Apesar de já ter feito dessa janela mais cara de sua história, o Flamengo ainda busca um centroavante, que pode chegar até março ou na metade do ano, dependendo dos nomes que estiverem à disposição. E o Fla tem, para a contratação desse camisa 9, cerca de 190 milhões de reais. O que você pensa sobre essa superioridade, essa supremacia rubro-negra em relação aos rivais do ponto de vista financeiro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou a terceira proposta por Yuri Alberto apenas em 2026. É verdade que as três propostas muito abaixo daquilo que o Timão imaginava. A última delas, do Fenerbahçe, a pior de todas, 18 milhões de euros.
por 100% dos direitos econômicos do jogador. O time turco ofereceu 15 milhões de euros fixos, a gente está falando de mais ou menos 93 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, outros 19 milhões de reais. Antes, Corinthians já havia recusado ofertas da Roma e da Lazio. A pedida do Timão por seus 40% é de 22 milhões de euros ou 136 milhões de reais. Só para você entender, quando o Corinthians fecha com o Zenit a aquisição do Yuri Alberto, mandando uma série de jogadores, o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos. Só que, por conta de dívidas com o empresário André Cury, o Corinthians prometeu repassar ao representante 10% da sua parte, ou seja, o Timão tem menos da metade do valor de uma venda futura do Yuri Alberto. Jogador que em 2 anos e meio com a camisa do Corinthians soma 212 jogos, 78 gols e 19 assistências. Pressão que eu tenho é que vai ser difícil o Corinthians conseguir alguém que pague na casa dos 40 milhões de euros para que o Corinthians possa ficar com esses 22 milhões de euros por sua parte. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá a partir da segunda-feira mais um reforço. Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que havia assinado um pré-contrato com o tricolor na virada do ano, enfim, foi liberado pelo Mirassol. Mas a negociação foi das mais complicadas e precisou da contribuição de Adriano Espadoto, que é representante do Lucas Ramon. Você não entendeu nada, eu explico. Lucas Ramon assinou pré-contrato com o São Paulo e só poderia chegar antes do fim do seu vínculo com o Mirassol, em 4 de abril, com a aprovação do time do interior. São Paulo chegou a oferecer 500 mil reais de compensação e ouviu um não. São Paulo chegou a sugerir os empréstimos do volante Luan e do zagueiro Tolói. Mirassol também disse não. A pedida do Mirassol era de 2 milhões de reais e o São Paulo disse que não pagaria 2 milhões de reais para antecipar a chegada de um lateral que em 3 meses seria reforço do São Paulo sem custos. No fim das contas, o Adriano Espadoto acabou cedendo e deixou 25% dos direitos que pertencem ao Negueba e eram dele pro Mirassol. Diante desse contexto, Lucas Ramon foi liberado e passa a integrar o elenco do tricolor a partir de segunda-feira para disputar a posição com o Cedric e com o Mike. É grande a chance de o Lucas Ramon se tornar titular, até porque os 2 laterais do São Paulo não têm dado conta do recado. E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ula, equipe da 2ª divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil, fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê? A pedida do Michael foi de 2 milhões de reais por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau.